Só pra gente lembrar aqui, ó, que começa o capítulo 1 assim, ó. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, e o Senhor entregou, e também deu alguns dos utensílios do templo de Deus. Isso, aí agora a gente está no capítulo 5. Tá bom. É tipo assistir uma série que você tem que prestar muito bem atenção nos episódios, porque às vezes alguma coisa que aconteceu no episódio 1 volta no episódio 10. Sabe quando você termina a série? Você fala assim, meu... meio que isso. Aí você precisa achar que ele ia assim, o que você não viu? Você precisa procurar isso aqui, lembra né? quando tava lançando Dark, que lançaram até um site pra explicar direito, porque a galera perdia as coisas? Eu nunca assisti Dark. Mentira. Não, vale a pena? Vale. E aí, olha só. De preto aqui. E aí a gente tem então aqui o Belsazar, que era neto, né? Pelo que você falou. Eu pensei que era o sucessor direto, mas não era, né? E, aliás, até tem uma questão histórica. Daqui a pouco eu falo dessa questão histórica, porque o último rei da Babilônia foi Nabonido. Então, muitos... porque assim, foi um progresso. No início, os críticos da Bíblia diziam que Daniel era totalmente uma novela. Que não existiu Daniel porque até a Babilônia estava desaparecida. Que isso? A Babilônia só foi reencontrada em 1899, quando Robert Coldway iniciou as escavações na colina de Hilá, no Iraque, e durante 14 anos, a partir de 1899, Robert Koldewey, alemão, Robert Koldewey, ele descobre a Babilônia. Mas até então, ninguém sabia onde ficava a Babilônia. Então a Babilônia parecia ser uma coisa tão mística ou mitológica como Atlântida. Sabe, o reino de Atlântida. Que Platão fala de Atlântida, onde é que ficava Atlântida? Alguns pensam que ela é em Santorini, ninguém sabe. Alguns falam, Atlântida é um mito. Então, a mesma coisa diziam de Babilônia. Ela desapareceu por completo. Um pouco antes de Robert Koldewey, você tinha Henry Layard, que ele ficava observando que vários beduínos apontavam a colina de Hilá e diziam que lá era Il-Babil. E ele já desconfiava, e tinha os tabletes com inscrição cuneiforme, que quando esse cuneiforme foi decifrado, perceberam que falava de Nabucodonosor. Então, provou-se a existência de Nabucodonosor. A Bíblia não estava errada. Nem a Bíblia, nem Heródoto, que falava disso também. Aí tá bom, Nabucodonosor existiu, mas a Babilônia, se existiu, ela foi uma vila fundada por Semíramis. Depois descobriram a existência da Babilônia, um reino enorme. Depois descobriram os 3 companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não achamos ainda uma comprovação direta do Daniel. Mas o dia que acharam, Daniel existiu, mas os leões da fornalha não. Então, quer dizer, muitos céticos são igual passarinho. Menciona, assim. Não, mas está na Bíblia, 3, né? Então, aí com relação ao Belsazar, que os críticos, assim, também quando ele quer colocar na cabeça que ele não aceita a Bíblia, é interessante. Você mostra uma evidência, fala, tá bom. Mas isso aqui não. Você entendeu? Ele sempre fica procurando alguma coisa para negar. Hoje eu não tenho nenhuma prova arqueológica fora da Bíblia de Daniel. Então Daniel não existiu. O dia que acharam de Daniel, tá bom, Daniel existiu. Mas os leões da fonte... Você entendeu? No caso do Belsazar, quando começaram a decifrar a lista dos reis da Babilônia, o último rei da Babilônia era Nabonido. Aí, na época, muitos artigos foram escritos falando assim, a Bíblia errou. Porque não existiu na Babilônia nenhum rei chamado Belsazar. Temos a lista completa dos reis da Babilônia, desde Nabopolassar I até Nabonido o último, e não existe nenhum Belsazar ali. E além disso, Nabonido foi o último rei da Babilônia, não tem como ter outro. E aí? Aí, por muito tempo, o que os cristãos podiam falar é o seguinte, nós não temos uma explicação para essa contradição, porque aparentemente você tinha um argumento arqueológico que desmentia a Bíblia. Até que William Talbot estava trabalhando nos porões do Museu Britânico, traduzindo tabletes cuneiformes. Tem milhares ainda não traduzidos que estão lá no porão do Museu Britânico até hoje, que não é fácil traduzir isso. Aí ele achou uma oração de Nabonido. E ele viu que na oração de Nabonido, ele pedia aos deuses que protegessem o seu filho primogênito, Bel-Achar-Uzur, Belsazar. Aí o Talbot, que também era cético, falou, não vamos bater tanto nos crentes não, porque existia um Belsazar, sim, filho de Nabonido. Mas ainda assim a Bíblia está errada, porque Belsazar aqui está como príncipe, filho de Nabonido. E na Bíblia ele aparece como o rei Belsazar. A Bíblia continua errada. Até que depois acharam outro tablete que foi intitulado de As Crônicas de Nabonido. E descobriram nesse tablete que o Nabonido ele vivia sempre viajando fora da Babilônia. Ele gostava de ficar em Teimá ou em Susa. Ele não ficava na Babilônia.
E na sua ausência, quem assumia o trono da Babilônia era Belsazar. E quando a Babilônia foi atacada pelos persas, Nabonido estava fora. Ele veio para tentar tomar de volta a cidade, mas ele foi interceptado pelos persas e morreu no caminho. Então, na sua ausência, quem ficava no trono era Belsazar. Então, comprovou que Belsazar, de fato, foi o último rei da Babilônia, porque o pai dele que era o rei, mas na ausência era ele. E aí, só um detalhe curioso, só vou antecipar esse detalhe aqui sem estragar a história. Quando Belsazar vai oferecer para Daniel prêmios para poder decifrar o que está escrito na parede, ele diz assim, olha, Daniel capítulo 5, versículo... Daniel capítulo 5... acabaram sendo trazidos. Portanto, aqui, ó, lê para mim, por favor, o verso 18. Ó rei, foi... Não, é verso 16, eu acho. Tô precisando de lente, é o verso 16? 16. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do rei. Por que ele está oferecendo para Daniel o terceiro lugar em importância? Porque ele era o segundo. Ele era o segundo. Interessante. Então Agora você viu que faz sentido. no final, a arqueologia só confirmou a história bíblica. Era só uma questão de esperar um pouquinho mais novos Interessante achados. demais. O manto vermelho era literalmente uma roupa vermelha ou tinha uma coisa especial? Era sinal de era status, púrpura, né? status. A cor púrpura, cara, ela é, se eu não me engano, a cor mais cara de É fazer. verdade, É, naquela época exatamente. tinha as cores representavam a riqueza Sinal também, de porque era status. difícil. E ela era de fazer, feita né? da concha marinha lá. Verdade. Então, olha só, aqui o que acontece? Você tem aqui Belsazar, então, que eu pensei que ele era direto de Nabucodonosor, mas pelo jeito não, né? Tem o Nabonido antes. Então tem o Nabonido, ele é o filho do Nabonido. Filho de Nabonido, filho Nabonido primogênito. não estava lá por algum motivo e ele estava cuidando das coisas. Mas veja só, Kaique, É o rei sem ser rei. que eu não né? sei se ele estava cuidando muito bem. Porque o que ele estava fazendo aqui? Ele falou, vou dar um banquete. Mas sabe porque eu vou, antes de você falar, ele era rei sem a responsabilidade de rei, porque ele era um rei substituto. Ele jogava GTA, basicamente. É isso. Eu vou fazer o que eu quiser e a responsabilidade não é minha. Isso aí. Então o que eu ia fazer uma festa. Fazer uma festa. Aquele filme de sessão da tarde, os pais saem, os adolescentes chamam todo isso, mundo e a fez a polícia é festa. acionada. E aí, cara, ele começou a fazer uma festa. Só que assim, cara, aqui diz... não sei qual versículo exatamente, mas fala que tava as concubinas, tava um monte de autoridade e tal. Então você imagina, a gente romantiza, mas uma festa nessa época, com vinho pra caramba, com um monte de concubina, com uma galera. Isso aqui era uma bagunça. É um bordel. Devia ser uma loucura, né, Rodrigo? Uma orgia tremenda. Era tremenda. uma loucuraça acontecendo aqui. Então o pessoal acha que não, a Bíblia é bonitinho. Bicho, era uma loucuraça acontecendo. E o cara, assim... Como tem até hoje. Como tem até hoje. É que o pessoal Quem- às vezes romantiza que não, na Bíblia não, era bonitinho. Não, tem até uma hoje. cacetada de Quem coisa. assistiu Sound of Freedom, que eu É recomendo, vê o que é que muita empresário faz até escondido aí, Só- até com menores de idade em ilhas e tudo mais. Eu não consegui assistir esse filme ainda, você acredita? Eu e Maia não assista, consegui é assistir. forte, cara. Eu é sei, forte, né? mas Não assista, consegui. é um filme denúncia. E mostra uma realidade. E tava tendo tudo ali. E aí que ele manda trazer os utensílios sagrados do templo de Jerusalém. Mas tem que uma coisa, Nabucodonosor tinha antes levado. disso acontecer. Qual versículo que ele manda aqui, Rodrigo? Onde Oi? que tá? É Qual no verso Eu 2 tô logo. muito É no curioso dois, pra saber ó. o que Aqui, é ó. esse utensílio. Não, mas olha só. Enquanto Belsazar Aqui, ó, bebia, enquanto apreciava mulher, vinho, faca, Não, mas, ó, uma batedeira. mandou trazer os enquanto o utensílios. Belsazar bebia vinho, o que eu acho aqui? Sabe quando você tá assim num bar, algum lugar, aí você tá bebendo, aí você bebe e faz o quê? Fica rico. E Isso. começa a vamos fazer tudo, vamos fazer não sei o que lá. Desce Aí- champanhe. Aí ele fala assim, ó, manda vir os utensílios de ouro. Mano, então nessa hora que tá todo mundo bêbado, aí ele pega e faz uma coisa que é uma atrocidade. E aqui, assim, esses utensílios de ouro, eles são, cara, aqueles utensílios de Sagrados. Deus, do templo de Jerusalém, e ele pega e vai profanar sobre esse negócio agora. Porque a galera vai ficar bêbada, fazer bagunça com esse negócio aqui, aí ele profana. E aí nesse momento, diz que, cara, aparece uma mão e escreve um negócio na parede. Só um detalhe antes da mão. Só para você ter noção, quando Nabucodonosor foi a Jerusalém, em 600, ele teve 3 intervenções em Jerusalém. Não diretamente, ele só mandou o exército em 2 delas. 606 a.C., depois tem a de 587, tá certo? E tem a de 600 a.C. Essa não está muito bem documentada na história, não. A história documenta mais a 587, quando ele destruiu o templo, e a 606 a.C.
Nessa leva, ele foi como um troféu de guerra. Todo troféu de guerra, o pessoal vai e leva os espólios. Ele levou tudo de ouro que tinha no Templo de Jerusalém. A única coisa que ele não conseguiu levar, sabe o que foi? Torá, sei lá. A Arca da Aliança. Ah. Foi nesse lance que a Arca da Aliança Se perdeu. o livro de Macabeus e também Flávio Josefo, se não me engano, não sei se não, Filo não menciona isso. O Macabeus e Flávio Josefo falam que mãos piedosas, provavelmente o profeta Jeremias estava entre eles, tiraram a Arca da Aliança de dentro do lugar santíssimo, esconderam a arca para Nabucodonosor não levar. E essa arca está desaparecida até o dia de hoje. Não sei se está desaparecida não. O Indiana Jones encontrou. Não. Cara, pensa assim, se você pudesse ter alguma coisa que você acredita muito, mas o mundo pode não entender direito, você não teria protegido? Alguém tem esse negócio guardado, protegido a 7 chaves. Não sei, não falaria isso. Você tá duvidando do especialista, é isso? Não, tô duvidando do especialista Vamos não. supor, você pode sobreviver uma geração, aí a próxima, aí talvez sim, e a próxima? Cara, se hoje dá uma algum vacina. Tipo, não é isso, mas sabe tipo, Porque um isso legado é muito maçonaria, procurado. onde os caras passam de legado pra legado Mas é que isso daí é guardar muito o segredo, procurado, manja? cara. É muito procurado. Isso daí seria como se fosse um negócio de cripto com a carteira do Satoshi Nakamoto. Mas eu tô indo, assim, eu tô indo então a muito- galera em cima, assim. Eu tô indo no viés, tipo assim, cara, assiste Código da Vinci e pensa, tipo assim, o legado do Não, sangue. assim, Não, eu gosto de pensar que tá em algum lugar, é um mistério. eu Ela gosto tá de algum pensar. mistério. Eu Tem gosto. alguns Eu também. judeus lá, mas não são todos, não é Israel oficialmente, não é o país. É um segmento judaico lá que querem reconstruir o templo no lugar do Domo da Rocha, mas o governo de Israel não apoia isso. E eles têm lá o Instituto do Templo, onde eles fizeram. Em Jerusalém tem aquela menorá de ouro que fica no bairro judaico ali, eles estão preparando sacerdotes e tudo mais, mas a arca, nem eles falam que foi encontrada. Tem alguns que falam que viram a arca lá debaixo do Templo Monte, mas ninguém sabe onde ela está. Foi nessa que ela desapareceu. E esses instrumentos foram levados a princípio, esses utensílios, para a casa do tesouro da Nabucodonosor, provavelmente o templo de Marduk, do qual uma inscrição externa veio parar na minha mão, que eu traduzi, que eu contei para vocês que está lá no museu, assistam. E, nesse momento, vem a orgia com os utensílios sagrados, aí a mão misteriosa aparece na parede que o Thiago estava mencionando e eu interrompi. Cara,